Olá pessoal, todos bem? Vamos começar então com essa aula. Aula de processo civil gravada para o dia 11 de setembro de 2023. Nós vamos tratar aí processo civil 5, estamos estudando os precedentes judiciais, tá? E na nossa última aula nós ficamos de tratar do restinho da matéria e eu vou ligar aqui agora a tela para vocês do tablet para espelhar para vocês a nossa aula. A gente ficou de tratar dos precedentes judiciais e a gente vai dar continuidade à nossa aula aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo dessa forma, então vamos tentar levar de uma forma bacana para a gente utilizar o sistema que eu quero trazer para vocês. Muitas vezes aqui eu vou estar falando, né? Peço para que vocês também façam uma leitura da legislação, no que a gente está tratando aqui o tema, tá? Às vezes eu vou falar assim, ó, na tela para vocês, assim, é para ficar mais fácil de eu utilizar dos recursos visuais, porque eu não tenho uma tela aqui atrás, e eu colocar o espelhamento na tela para vocês. Então vamos lá, vamos acompanhando aqui, e eu vou ver se eu vou conseguir colocar aqui nesse momento na tela para vocês. Na hora que eu começar a gravar a tela aqui, eu vou pôr a mão aqui para a gente explicar isso aqui. Tô abrindo aqui o tablet. Então vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha. Vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha. Então, na tela, peraí, vamos sincronizar. 3, 2, 1. Gravando a tela. Na tela para vocês. Vamos fazer uma revisãozinha aí, ó, dos precedentes judiciais. Na nossa última aula nós estudamos o que eram os precedentes judiciais. A gente falou um pouquinho da diferença de jurisprudência, de súmula vinculante. Vou fazer essa revisãozinha aqui para os alunos que faltaram a última aula também, tá? Nós vimos que os precedentes são compostos aí por situações fáticas, controversas. Nós vimos que vai haver o princípio da isonomia, né, a aplicação em todo o território nacional daquela matéria que está sendo ali levada a juízo, né? E através desse julgamento dos casos repetitivos, né, como por exemplo, uma forma de precedente, a gente vai ter uma jurisprudência mais estável, mais íntegra, mais coerente, né? Aí nós fazemos a remessão ao 103 da Constituição Federal, né? Dá uma lidinha no artigo 102, parágrafo 1º, dá uma artigo no artigo 103A dessa Constituição Federal. Nós não vamos remeter, só remeter porque aqui é uma revisão, né? Quanto à jurisprudência estável, vai lá para o CPC 927. Então, faça a leitura dos artigos que eu estou falando para vocês aí, que vai aparecendo na tela. A gente viu aqui o sistema brasileiro derivado do Common Law. A gente viu o que seria isso lá, que é diferente do Civil Law. A gente viu a forma de construção jurisprudencial também na última aula. Eu falei para vocês as questões que vão cair na prova sobre o tema e hoje eu vou deixar ao final da aula para vocês gravarem, para vocês fazerem, ó, essa aula aqui. Vocês devem pegar essa aula e transformar ela em um resumo, tá? A gente vai fazer uma aula de 1 hora hoje, explicando para vocês. Vamos dar uma aula de 1 hora, depois vocês vão utilizar meia hora para fazer o resumo desta matéria aqui, desta aula aqui para vocês. E após esta meia hora, o que vocês vão fazer? Vou mandar para vocês lá no grupo em PDF, tá? Mandar para vocês lá no grupo em PDF as questões de concurso para vocês estarem fazendo, tá? Então faça essas questões aí, eu vou mandar, vamos fazer um cálculo, eu tô sem calculadora aqui, mas vamos fazer um cálculo aqui no papel. Vou tirar da tela para vocês. Tirei da tela. Então vamos fazer a continha aqui matemática, né? Eu esqueci que vocês não estavam olhando para mim. Vamos fazer que vocês vão demorar mais ou menos, vamos considerar o número da turma, que tem alunos que são mais lentos. Vocês vão demorar 5 minutos para cada questão. Alternativa de 5 escolhas, então você vai ter mais ou menos 1 minuto para analisar cada questão. Então, em 5 minutos, vocês conseguem fazer uma questão. Em 50 minutos, vocês vão fazer 10 questões, né? Então, 10 questões para 50 minutos. E 10 minutos, 50 minutos. Então, eu vou passar 12 questões para vocês, tá? Então, tá aqui, já fiz a conta. Vou passar 12 questões para vocês fazerem na aula de hoje, durante 1 hora. E além dessas 12 questões, amanhã eu passo o gabarito para vocês. Além dessas 12 questões, vocês vão estar também utilizando aí da escrita para vocês escreverem e fazerem um resumo dessa aula aí. É claro que
a revisão não precisa. Vamos continuar então. Espero que esteja bem centralizado aqui a câmera. Está cortando um pouquinho da tela, deu uma melhoradinha. Aí eu sim consigo jogar para vocês do lado esquerdo. Então vamos lá, a gente estudou a rátio descendente, a gente estudou o que é a forma de precedente da forma de superação do precedente. Esse tema é muito legal, né? Que a superação do precedente é o overhurrying, né? Overhurry de superação. A gente tem também o distinguish, e aí na tela para vocês, e eu vou deixar na tela agora porque fica mais fácil, tá? Na edição aqui está muito próximo ao tempo da aula, né? Aqui agora eu estou gravando essa aula, agora são 2 da tarde, 2h30, então vamos correr. A gente viu a forma de superação do overhurrying, a gente viu o distinguish, a gente estudou um pouquinho sobre do controle de constitucionalidade, e após estudar o controle de constitucionalidade, a gente explicou que esse estudo do controle de constitucionalidade é importante por causa da mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? Mutação constitucional é quando tem ali já um precedente que ele está bem consolidado na legislação, ele está bem consolidado na aplicação da jurisprudência, e após esse precedente estar bem consolidado, a gente tem uma atuação ali, ou por um controle político, alguma situação que vai alterar esse precedente, né? Vai alterar esse precedente e ele vai ser modificado, né? Então a gente estava estudando os precedentes e a gente viu lá também do caso do overhurrying, né? Quando a gente falou do overhurrying, a gente também falou das súmulas vinculantes, né? As características das súmulas vinculantes. Efeito vinculante, a decisão deve ser seguida por todos os órgãos judiciários, né? O objeto deve ser a interpretação ou verificação, a validade ou eficácia de normas determinadas e sobre as quais já haja controvérsia atual entre os órgãos jurisdicionais, né? Então esse aí foi o tema da nossa última aula. Então, um resuminho aí para vocês. E aí depois, o que nós começamos a estudar? A gente começou a estudar a teoria geral dos recursos. Essa matéria é muito boa. Aí a gente fez um estudo dos recursos, né? Na tela passando para vocês aí o que a gente estudou. Foi muita coisa, tá? E a gente começou lá com a teoria geral do recurso. A gente viu lá na teoria geral do recurso que os recursos eles vão subir, né? Para segundo grau de jurisdição obrigatória em segundo grau, que é uma garantia da Constituição Federal. Nós vimos lá que cada um da matéria vai subir de acordo com, se fosse no Tribunal de Justiça, depois a gente vai para o STJ, depois se for uma matéria que possa ser recorrida para o STF, que são as matérias da Constituição Federal. A gente viu que o STJ é uma matéria infraconstitucional e o STJ e o STF é uma matéria da Constituição Federal. Vocês falam supra, não é, tá? Você ia lembrar também da nossa última matéria em cautelares, que a turma estudou comigo, que a gente viu também que, exatamente, que as cautelares, uma das formas lá dela, a gente fazia um link com esse aqui, tá? Quando a gente falou lá das liminares, desse tema, a gente faz um link com esse tema aqui. A gente viu que os recursos, eles são como se fossem uma espécie de remédios processuais, né? Que eles podem ser utilizados, né? A gente vai estudar todas as modalidades de recurso. Peço desculpas também que estou um pouco exausto do dia, né? O dia foi extremamente cansativo e normalmente esse horário do dia é aquele horário que chega o horário do calor, tá terrível, o calor, tô com o ventilador aqui, porque o ar-condicionado deu um probleminha. Então, aquele horário que fica mais difícil de pensar. Lembra que nosso horário de aula é durante a noite. Vamos continuar então, tá? A gente viu dentro da teoria geral dos recursos que é a aptidão para evitar a preclusão das coisas julgadas, né? A aptidão para anular. Anulação de erro, reforma ou reforma de conteúdo, que vocês estão acompanhando aí em laranja, tá? Aí os recursos podem ser utilizados para reformar, para anular, né? A questão da reforma vai ser quando houver uma questão material, que a parte contrária que esteja saindo como parte sucumbente, como parte ali inferior no processo, como parte que perdeu o que queria ganhar, vai entrar então com esse recurso aí visando a alteração material. Pode acontecer aí, seria o erro procedendo que fala, né? A gente tem o erro judicando e o erro procedendo. O erro procedendo, né? O erro procedendo seria um erro de procedimento. Acontece quando você quer anular uma situação jurídica ali porque ela
violou um caso que deveria existir, alguma situação ali prática que não era aquilo que deveria estar no caso concreto, né? A gente viu aí a interposição vai se dar na mesma relação processual e impossibilidade de inovação, em regra geral, a gente não pode levar ali a segundo grau, e hoje eu esqueci a minha água, não tem uma água para eu beber aqui. Garganta, dar aula sem água, difícil, mas hoje a gente vai conseguir. A gente viu ali que a impossibilidade de inovação, que vocês estão vendo em amarelo, em regra geral, lá no 493 do CPC, né? Depois de alguma propositura, a gente entra ali com todas as matérias que a gente pode alegar de ofício na contestação. Esse é o momento ideal para a gente entrar com qualquer tipo de pedido ali que a gente queira fazer. Se por acaso você esquecer, olha só o papel do advogado aí, ó, Lucas. Para quem quer advogar, eu lembrei do Lucas aqui agora, mas eu sei que tem outros também aí na aula que querem advogar, como por exemplo, acho que foi a Rosângela, né? Acho que foi a Rosângela que falou que quer advogar também. Então os alunos querem advogar. Olha o papel do advogado. Acho que também a Amanda, né? Tem uma Amanda que falou que queria advogar também. Não lembro se era... Não lembro quem que era. Não vou lembrar. Mas olha o papel do advogado. A importância que você precisa ter como advogado de, na contestação, você levar tudo que você quer, tudo que você precisa. Você não pode deixar para outro momento. Você não pode esquecer. Porque se por acaso você acabar se esquecendo, se olvidando, né? Como diz no espanhol, se olvidando da situação... você não vai poder alegar depois quando você entrar com apelação, porque o seu prazo vai estar precluso, você não vai ter mais o direito de alegar aquilo que poderia ter sido alegado anteriormente, tá? Então, neste caso, e aconteceu um problema aqui na tela que a gente interrompeu, vou ter que juntar agora duas imagens, mas tá bom. Na tela para vocês, deixa eu pôr para gravar. Então essa preclusão aí, ó, você não pode alegar depois. Na tela, gravando. Tá gravando agora, tô mostrando aí. Então nessa situação hipotética, a gente não vai poder posteriormente alegar situações que nós não alegamos anteriormente. Tá? O prazo precluiu para alegar aquelas matérias lá. Mas existem exceções, que eu já vou falar aqui para vocês, né, que a gente pode posteriormente alegar essas matérias. A gente pode posteriormente alegar essas matérias, mesmo que em segundo grau de jurisdição, como por exemplo, uma situação que são novos fatos, novas matérias alegadas, matérias alegadas de ofício, como prescrição, decadência, perempção, né? São todas matérias alegadas de ofício que você poderá posteriormente alegar mesmo em segundo grau de jurisdição, mesmo que não tenha alegado lá anteriormente. Matérias alegáveis de ofício, para quem quer saber, talvez você vai ter de ver essa aula mais de 2 vezes, porque apesar de eu estar cansado, hoje meu pensamento está acelerado com muitos problemas ao mesmo tempo, e a gente continua conversando assim, dessa forma assim. Então, os alunos que têm mais dificuldade, colocam no câmera lenta aqui, para vocês conseguirem acompanhar o raciocínio, porque é muito rápido mesmo, a gente tem que ter raciocínio rápido direito, e quem não conseguir, dá replay aí, que a gente vai levar desse jeito agora, entenderam? Vamos lá com amor e carinho, que a gente tem de ter amor e carinho em tudo que a gente faz. Então, outro fato que você pode levar posteriormente ao juízo, mesmo que você não tenha levado, são fatos novos, tá? Então, foge um pouquinho dessa regra aqui do 1014. Anote aí esse artigo que vai cair na prova, 1014 do CPC, né? Questões de fato, propósito do juiz inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazer por motivo de força maior. O que é força maior? Força maior são exatamente, por exemplo, situações da natureza entram como força maior, uma inundação, um caos, ou alguma coisa que adulterou ali a forma que poderia ter sido levada aquela situação ali, que alterou, então, impossibilitou que o advogado alegasse aquela situação, que aquela prova fosse colhida, que aquela testemunha fosse colhida seu depoimento. São todas situações, assim, de uma natureza solar, que dá pra gente ver que foi uma impossibilidade ali que levou aqueles fatos a não serem tragos ao juízo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as situações de fatos que não existiam na época, como, por exemplo, provas novas, fatos novos. Então, a gente tem situações que a gente pode entrar até com uma rescisória, né? Rescisória, lembrar que aí o prazo é de 2 anos, né? Esse prazo aí de 2 anos que a gente pode utilizar para a gente entrar com uma rescisória para desconstituir uma sentença que transitou em julgado. Olha só o tanto que o direito é maravilhoso, porque até nessas situações a gente tem uma situação ali na lei que vai proteger o direito à alegação de alguém que, por uma situação adversa à sua vontade, teve então uma consequência terrível, que é levar uma sentença naquilo que não lhe cabia na época dos fatos concretos. A gente tem a substituição da decisão quando o órgão ad quem examina os recursos são variados.
Lembrar da revisãozinha no papel, que essa aí sempre é boa. Órgão. Aqui eu não tenho o quadro negro, a gente escreve no papel, né? Nós temos o órgão A, Có. E nós temos o órgão Atkin. Lembrar aí que o órgão Acó é o que foi antes e o órgão Atkin é aquele que advém, advir, adquem, quem, advém. Lembrou? Nunca mais vai esquecer agora. Então o órgão Acó, no caso, vai ser o juiz de primeiro grau e o órgão Atkin vai ser numa situação de segundo grau de jurisdição, onde for, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, né? Lá onde vai ter recebido por uma das turmas, né? Das turmas recursais, aí que nós temos os desembargadores. Lembrar aí que em cada turma, para aquele processo que está chegando, nós vamos ter o chamado relator, que é aquele que vai inicialmente ter o primeiro contato com o processo, já fazendo um gancho para vocês das nossas futuras aulas, como por exemplo, se vocês forem estudar apelação, vocês vão ver que a apelação ela é constituída por basicamente duas petições. A gente sempre vai trazer petição junto com o conteúdo, porque aqui é assim, ó, é tudo ao mesmo tempo, porque não tem como você estudar a teoria sem você ver a prática. Eu acredito que é um grande erro da maioria das faculdades, porque a gente tenta fragmentar o conteúdo e o conteúdo não pode ser fragmentado. O conteúdo é um só e o direito, o sistema jurídico, ele funciona como um só. Então, como a gente vai estudar a teoria dos recursos sem estudar os recursos? Para vocês verem essa matéria dos recursos, a parte prática, apenas daqui 3, 4, 5 meses, né? Dependendo do tipo de faculdade. Então, dependendo da minha faculdade, que foi excelente na época, a gente tem que saber sempre que quem faz o estudo é o aluno e não a faculdade, tá? Então, por isso que eu tento capacitar vocês para a vida e não para uma nota. Lembrar que se você tirar um 10, para mim, e você tirar um 7 e passar, é a mesma coisa, né? Você tirar um 5, por exemplo, e aquilo lá mudar a sua vida, ou se você tirar um 0, para mim, e aquilo lá mudar a sua forma de pensar, às vezes é até melhor você tirar um 0 que você tirar um 10 na prova, como vai provavelmente acontecer com o nível de prova que eu vou preparar para vocês na semana que vem, que eu já tenho a aula aqui. Vocês vão ver o que a vida vai cobrar de vocês, e não o que um professor vai cobrar de vocês. Eu quero preparar vocês para a vida e não para a faculdade, tá? Então, lembrar do carinho do seu professor, isso é com amor e carinho, porque é com é com amor e carinho que a gente ensina. Vamos continuar? Que a gente já devaneou demais? Não conhecimento do recurso e o trânsito julgado. Aqui eu já passei para vocês na aula passada, não vou repetir, né? A gente sabe que os pronunciamentos são recorríveis, né? A gente vai ter as situações, né? Já passei isso aqui na aula passada. Os tipos de requisitos dos precedentes, a gente tem dos recursos, nós temos os requisitos intrínsecos e nós temos os requisitos extrínsecos, né? Vamos ler os intrínsecos, dizem respeito, por exemplo, à relação entre a natureza e o conteúdo da decisão, aquilo que tem de ter ali no caso concreto, né? E os extrínsecos vão dizer respeito, por exemplo, levam em conta os fatores que não dizem respeito à decisão impugnada, são externos àquela situação. Nos intrínsecos a gente tem de ver as partes, e lembrar que eu tinha falado da petição, da apelação para vocês, que é uma peça de interposição que nós vamos estudar, não sei se na próxima aula, mas lembrar, olha que interessante, que a apelação ela é composta por duas petições, né? A primeira é uma petição de interposição, que a gente estava falando aqui do órgão Acó e o órgão Atkin. A primeira petição é uma petição de interposição. Essa petição de interposição ela vai ser dirigida ao juízo. Ela vai ser dirigida ao juízo, no caso, o juiz de primeiro grau. A petição de interposição, eu não sei, eu vou repetir essa parte, porque às vezes pode ter causado uma confusão mental na hora que eu estava elaborando o raciocínio para vocês. A petição de interposição, ela vai ser dirigida ao órgão inicial, ao juiz de primeiro grau, né? E a petição que vai ter as razões, que vai ser ali as matérias que vão ser alegadas, que vão ser dirigidas, que vão ser ali fundamentadas para você ter o que você quer, vai ser dirigida por órgão Atkin, que vai ser, no caso, o tribunal. Essa situação é muito importante porque você vai precisar diferenciar, né? Diferenciar o que você vai estar escrevendo. Ali, às vezes, por exemplo, vai fazer uma OAB, né? A OAB, você vai escrever a OAB, deixa mais longe aqui para vocês. Você vai escrever a OAB, você vai raciocinar a forma que você vai fazer a primeira petição, se você identificar que é uma apelação, tá?
Então, você vai identificar a forma que vai construir essa apelação. Primeira petição ali você vai ocupar, por exemplo, uma página só. Uma página. A posição de razões, ali que vai ter as matérias que você realmente quer alegar. Aí você vai utilizar mais. E novamente aqui, o programinha que nós estamos utilizando parou de fazer a filmagem. Olha, pra vocês verem o tanto que é complicado isso aqui, tá? Para não deixar vocês sem a aula. Caiu de novo aqui o tripé, mas vamos continuar com a matéria. Então, e a posição de interposição da apelação, ela vai ser dirigida para o órgão ad quem. E a gente vai ver nas próximas aulas a estrutura. Por exemplo, a apelação você vai lá dirigir para o juiz de primeiro grau. E aí você vai obedecer já as regras que nós já vimos em outras aulas, né? Como, por exemplo, você vai lá dirigir ao excelentíssimo senhor doutor juiz da 10ª vara criminal, da 10ª vara civil, não vamos falar do penal aqui não. A mesma situação hipotética, né? No caso, pro segundo grau que você está apelando, as razões, né? Outro processo na frente. Aí você vai entrar com a situação de utilizar de trechos, como por exemplo, o cumprimento, né? Ao egrégio tribunal, acolhendo a câmara, isso tudo no endereçamento, antes mesmo de você fazer a qualificação, né? Depois você vai fazer a qualificação e lá colocar razões do recurso, né? Razões do recurso de apelação, por exemplo. E aí você vai vir, então, com a sua petição, né? Você lembrar que a petição tem que ser uma concatenação de ideias, como todo bom texto, você vai ter que ser início, meio e fim. Início, meio e fim. Início, meio e fim. Dentro desse início, meio e fim, você vai ter que fazer sua argumentação jurídica vinculando os fatos com o direito. O direito é muito mais importante porque a gente tem de saber também que narra-se os fatos que o juiz conhece o direito. Tem muito essa frase. Apesar dessa frase, a gente tem que sempre lembrar que o quê? Exatamente. Que a nossa concatenação de ideias, a nossa raciocínio jurídico, aquilo que a gente está colocando ali, vai depender do muito. E esse é o papel do advogado. Esse é o papel do operador do direito. Você pegar aquilo que está na legislação e fazer a sua receita de bolo para favorecer o seu cliente. E lembrar que não existe uma ou duas verdades. A verdade é só uma, mas aí você vai utilizar a verdade de forma a garantir aquilo que o seu direito está querendo, aquilo que o seu cliente está querendo, que é o direito dele. Se por acaso realmente houver direito, vai ser garantido ao seu cliente. Aqui a gente cansa de falar também, né, pessoal? Porque falar cansa depois de um dia tão cansativo, dá para ver pelo meu olho aí pesado. Sei que vocês estão cansados também, mas segura na mão do seu professor e vem comigo, que a gente vai levar vocês para a sabedoria. Lembrar que essa aula aí, ela ia ser uma aula de 2h30, então a gente tem que fazer intervalo, igual a gente faz lá na faculdade e tal. Mas eu então resolvi pegar o tempo de cálculo aí das matérias que vocês vão estar fazendo, o PDF que eu vou mandar para vocês. Faça isso aí com carinho, tá, pessoal? Faça isso aí com carinho, que vai garantir para vocês. Dependendo aqui, a minha voz está doendo. Vocês sabem que eu tô com um problema de garganta aí. Para fazer a voz é muito cansativo. Então agora que a gente vai estender a aula por mais meia hora, que é o que eu consigo gravar para vocês sem prejudicar minha corda vocal, né? Corda vocal aí. Então, se por acaso a aula ficar mais extensa, menos extensa do que 1 hora, não faz mal. Eu vou pegar então essas 12 questões aqui e eu vou calcular pelo número restante das aulas, entendeu? Vou calcular pelo número restante das aulas para a gente não ter nenhum problema de vocês saírem prejudicados com a aula, tá? Então assim vocês vão ficar o período de 2h30 aí, tanto assistindo a aula que vocês amam, né, com o professor amor de vocês, professor Love, e vocês vão também fazer atividade aí que eu vou passar para vocês. Lembrar que atividades são 2, tá? O resumo, que vai servir como presença, e quem não levar o material vai levar falta. É claro que você pode se justificar e levar para a aula atestados médicos que estejam devidamente assinados por um médico profissional com CRM certificado, tá? Com carimbo, e também posto de saúde, ajuda nessas situações, se você realmente estava impossibilitado. E também lembrar que se você for, né, situações aí que já me passaram, então tá tudo certo, quem me passou tá tudo certo. Quem, por exemplo, aí trabalha em quartel, que eu sei que tem uma vida corrida, já me apresentaram devidamente a representação do seu
hierarquicamente superior, explicando então aí da escala, que eu sei que muitas vezes é pesado, né? Fora essas situações aí não, então faça o trabalho para você não levar falta. Vamos continuar? Vamos continuar que tem muita coisa pra gente falar. Então eu vou pôr aqui para gravar para vocês de novo na tela. Fazer o espelhamento. Foi. Aí na tela para vocês, a gente estudou também os princípios. Não, aqui que a gente vai começar, né? A gente estudou os tipos. A gente ia começar com os requisitos de admissibilidade recursal, tá? Os requisitos de admissibilidade recursal. Vamos ver vamos ver um por um, que a gente viu lá os intrínsecos e os extrínsecos lá em cima, né? Vocês vão ver aqui que a gente utiliza da técnica de cores, né? A técnica de cores é muito utilizada para você aprender a memorizar e utilizar o seu cérebro de forma correta, de forma que com os anos você vai até lembrar que intrínseco é verde e extrínseco é laranja, que foi aquilo que eu utilizei no caso concreto. Então vamos ver alguns, eles estão aqui na ordem, a gente vai ver primeiro os intrínsecos que estão dentro do processo. Vamos ver lá, o primeiro deles é o cabimento. O recurso cabível é aquele previsto no ordenamento jurídico adequado contra a decisão. 994 são cabíveis os seguintes recursos: a apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial, que é o agravo para destrancar o recurso especial ou recurso extraordinário, e os embargos de divergência, que a gente viu lá quando a gente fez aquela primeira aula na segunda-feira, né, que muita gente não foi, e vai cair tudo na prova para vocês, então vocês pegam um coleguinha para vocês tirarem 10 na prova. A gente viu, por exemplo, aquela situação de aplicação de uma técnica de julgamento, quando a gente não tem que todos os desembargadores estavam lá no dia do julgamento do recurso. Nessa situação, a gente vai usar uma técnica de julgamento para que a gente tenha, então, ali o quorum mínimo necessário. Segundo requisito intrínseco, a gente tem a legitimidade, uma que é das formas, das condições da ação. A gente não inicia um processo sem um interesse jurídico, né? Que a gente lembrar que no interesse jurídico a gente tinha 3 requisitos da ação, e hoje em dia a gente só tem 2, né? A gente tem interesse jurídico, legitimidade e possibilidade possibilidade jurídica do pedido não é mais uma condição da ação. Então vocês estão vendo que isso aqui não está aqui, mas como dar aula sem falar isso? Como eu vou explicar para vocês o que é legitimidade sem fazer a vinculação que é uma das condições da ação? Tanto é que se não tiver legitimidade, você pode entrar com um pedido aí de uma petição inepta, né? Uma petição que não tem os fundamentos necessários para continuar no seu caminho rumo à luz, rumo a uma sentença favorável ao seu cliente. Olha só, professor de Melo, LTDA registrado, marca registrada no final aí, porque veio assim a sabedoria, a gente fala mais isso para vocês. Terceiro, interesse. O que caracteriza o interesse recursal é a possibilidade de a parte recorrente obter uma melhor vantagem, né? Então, aí vamos agora para os requisitos de admissibilidade recursal. Eu quero acabar com vocês aqui. A gente começou na última aula, que eu fiz uma revisão aí, as matérias de precedentes. A matéria desse semestre está enorme, então vamos lá, minha garganta já está doendo. Requisitos de admissibilidade recursal, né? E aqui tudo vocês colocam no resumo, pessoal. Coloca o resumo aí, pelo menos como se fosse uma emenda, tá? Vocês sabem fazer emenda? A gente fazer emenda. Vamos lá, vou ensinar vocês aqui na sala de aula agora. Sala de aula virtual. Então vamos lá. Requisitos de admissibilidade. Primeiro ponto. Aí vocês vão vir lá. Cabimento. 2. Legitimidade. 3. Interesse. 4. Tempestividade. 5. Preparo. 6. Regularidade. Estou escrevendo aqui mesmo. Isso aqui é para eu facilitar o trabalho de vocês, tá? Então tá assistindo a aula, eu sei que já chegou a meia hora de aula aqui, mas tá assistindo a aula, quer fazer o resumo? Anota as palavras-chave, pessoal.
Só de lembrar as palavras-chave, vocês já vão lembrar da aula. A palavra aqui, ó, o resumo não é para ser uma coisa mórbida, não. É uma coisa para vocês utilizarem para a vida. Faz isso aqui, ó. Acabei de fazer agora aqui, ó. Anota as palavras-chave e vai escrever um texto de 1 página, 2 páginas, com as palavras-chave que eu falar aqui durante a aula, tá? Vocês estão vendo aí que tem um recurso visual. Esse aqui é meu, eu demorei 5 anos para fazer, mas depois, no futuro, vai estar disponível para vocês em algum local que eu vou falar para vocês. Não saiam do grupo, né? Não saiam do grupo. E lembrar que no último dia de aula, nós temos aí, ou não teremos, depende de vocês, né? A comemoração de aprovação de todos vocês, ou não, né? Depende. A gente só faz a comemoração se todos forem aprovados. Se um for reprovado, o que nós faremos, né? O que faremos se alguém for reprovado? Com certeza não foi por culpa do professor, porque o professor conseguiu e tentou o máximo de si para fazer todos ficarem mais capacitados. E agora o semestre é assim. Um semestre a gente é bonzinho demais, os alunos... Aí a gente tem no semestre seguinte fazer vocês acordar para a vida, porque a vida deve ser vivida, deve ser atacada. E quando vocês forem sair daqui, vocês vão ter de atacar a vida, vocês vão ter de sofrer bastante na mão de muita gente no direito. Por isso que eu quero pegar mais filme com vocês, para que agora que vocês acordaram para a vida e vocês viram que não é o professor, não sou eu nesse papel aqui que vai fazer vocês saírem e conquistarem o mundo, tem que ser vocês. Vocês que vão sair e conquistar o mundo. Então vamos lá, vamos continuar. E o programinha dá problema toda vez que eu fico muito tempo aqui, ó, sem mexer aqui na tela, a gente perdeu. Então eu vou colocar aquele lá famoso na tela. Na tela para vocês, aí que eu consigo, minha mão tá toda machucada na academia. Pronto. Tá gravando. Vamos continuar. Tempestividade, né? A gente vai ver isso aqui em cada aula, que a gente tem de sempre colocar ali a matéria junto, né, com o que a gente quer colocar de forma tempestiva. Tempestiva é você entrar com recurso antes do seu cliente perder o prazo. Se tem uma coisa na advocacia que é perigosa, é perder prazo. Se você perder o prazo, o seu cliente que vai... E aí, como o seu cliente vai, você também vai junto, né? Porque aí a responsabilidade passa para o advogado. Então, nós temos de ter a maior responsabilidade de todos, né? E aí nos leva aí a aprender a fazer um pouquinho de tudo, a gerir, a verificar se os prazos estão corretamente, pelo menos uma vez na semana a gente verificar a questão dos prazos, fazer sempre petições bem elaboradas, bem escritas, escrever, não posso falar para vocês que vocês sabem que já é o básico, né? Vocês não sabem escrever, acredito que você esteja no local errado. Se você não sabe interpretar uma aula e compreender todos os assuntos que aqui estão sendo utilizados para você compreender, não existe pergunta idiota. Sempre façam perguntas. Eu sempre vou colocar, vou sair daqui, vou fazer um videozinho no Instagram para deixar um pedacinho da aula lá para vocês verem. Mas a aula vai para o YouTube, tá? A aula vai para o YouTube e aí eu vou estar subindo ela para vocês aprenderem. Então vamos continuar e vou deixar um bloquinho de dúvidas. Se você tem alguma dúvida da aula, por favor, eu tô te pedindo, olha pro meu olho. Por favor, faça as perguntas lá. Eu não quero que vocês tenham dúvidas. Eu não tô aqui para ser o cara que sabe tudo. Isso é muito diferente. Eu não sei quase nada, mas ao saber que eu nada sei, sei muito mais que muita gente que acha que sabe. Isso que é a maior virtude no aprendizado. A gente tem que ter humildade. E tem situações que eu não vou saber a pergunta, mas eu estarei disposto a ir atrás da pergunta e trazer ela para vocês. Hoje é o momento de inspiração, né? É o momento de acordo da realidade, é o momento seguro do aluno e sacode ele que a vida é difícil. E difícil nós temos de ser então com a vida, né? Toda vez que você pensar em desistir da vida, vou trazer para vocês uma nova filosofia de vida que eu utilizei durante muito tempo. Quando você quiser desistir da vida, faça a vida desistir de você. Preste atenção no que eu estou falando. Vou repetir. Quando você quiser desistir da vida, faça a vida desistir de você. É a vida olhar para você, e o meu trem tá caindo aqui, é a vida olhar para você e a vida falar para você assim: caramba, tô tentando derrubar esse cara, tô tentando derrubar essa mulher, não consigo. Tudo que eu faço com ele, ela levanta, estuda mais, aprende mais, né? Estuda mais, aprende mais e fica mais inteligente. Então é isso aí. Não desista da vida, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos jurídicos, tá? Faça você superar as suas dificuldades, mesmo que as suas dificuldades sejam físicas, as suas dificuldades podem ser emocionais, as suas dificuldades elas podem ser até
intelectuais, mas não existe ninguém melhor que ninguém. Os limites estão dentro da nossa própria cabeça. Somos nós, somos nossos pais, são nossa criação. É o ciclo de pessoas que cresceram ao nosso redor, que colocaram os gatilhos, as nossas travas, sabe? As nossas travas. Colocaram as nossas travas e somos nós que temos de pegar a chave e destravar, então, esses nós, né? Vamos continuar, vamos retomar o raciocínio, né? Aí a gente viu algumas formas, né? Como o preparo, aí aqui eu lembro que eu dei isso aqui, do preparo, da regularidade formal. Vocês estão vendo que eu gosto tanto de vocês que eu já dei essa aula aqui, mas eu vi que a maioria dos alunos não foram, e por carinho a vocês, por carinho e respeito a vocês, eu tô fazendo de novo essa aula gravada, porque vai cair na prova e eu sei que a maioria da turma não viu. E esses dias que vocês perderam, para quem não foi, eu não vou dar a presença. Posso fazer um trabalho valendo 2 presenças, se vocês forem utilizar isso aí ao benefício de vocês para não serem prejudicados durante o final do semestre, é uma grande vantagem. Agora, se vocês não utilizarem isso que eu vou passar daqui semana que vem, né? Porque essa semana a gente vai ver essas aulas virtuais com trabalhos consecutivos a seguir de trabalhos e exposição de matéria para vocês. Então aí é difícil de ajudar vocês. Vamos pegar aí na tela para vocês de novo. Fazer o espelhamento. Calma aí. Foi. Tá gravando. Vamos continuar então. O programinha aqui, infelizmente, ele perde isso aqui na hora que eu vou fazer para vocês. Então aqui, ó, vamos continuar mais 12 minutinhos de aula. Aguenta aí, eu sei que tá difícil, é mais difícil assistir aula virtual do que assistir aula física. Isso aqui é maçante, pessoal. E não tem professor que consiga ficar 2 horas gravando uma aula. É impossível isso. Por isso que a aula na sala, ela é mais dinâmica, né? Por isso que a gente vai lá, faz a parte da aula de dar a leitura para vocês do material em sala, né? Então vocês vão estar lendo esses artigos que eu passei para vocês aqui todos, esses artigos que estão aqui passando na tela para vocês, aí ó, 1013 agora, 1013 parágrafo 1º, lá, reformar a sentença fundada, 385, que quando falar dos efeitos devolutivos que a gente vai entrar agora, né, que são os efeitos dos recursos, esse é o tema que eu vou continuar com vocês agora. Então, todos os artigos que estão aqui, é para você terminar a aula e fazer a leitura dele. Acabou a aula, faz um resumo aí que eu falei para vocês, vai tomar meia hora de vocês, então meia hora, a gente tem 1 hora aqui, quase 1 hora, um pouquinho que a garganta minha já tá acabando, né? Então terminou essa aula, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar as questões do que concurso que eu tô mandando no grupo para vocês, pega essas questões e faz elas com amor. Faz assim como se a prova dependesse disso, porque vai depender das provas que eu vou dar hoje, né? Das questões de prova que eu vou dar hoje e das questões de provas que eu vou dar amanhã para vocês também. Então, leve isso com amor, carinho e compreensão, tá? Efeito suspensivo é a qualidade que tem como regra a apelação, né? Aí, os primeiros efeitos que a gente vai ver é o efeito suspensivo. A gente pulou o efeito devolutivo, porque o efeito suspensivo é muito importante. Ele é muito importante. Ele é exatamente o que garante que você não vai ter uma sentença naquilo que você está ali colocando no caso concreto. Você tem uma sentença e a gente sabe que a gente pode ter um cumprimento de sentença provisório, né? Isso aí não está alegando, mas o efeito suspensivo vai impedir aí que você tenha, por exemplo, uma ação de indenização de R$50 mil, que a outra parte vá lá e retirar tudo em juízo, né? Uma questão assim, ou uma obrigação de devolver, se devolver um carro, uma obrigação de fazer, mas o efeito suspensivo é o que vai garantir que você não seja julgado. E aqui a gente tem uma mensagem aqui chegando. Pronto. Continuando. O efeito suspensivo, qualidade que tem como regra a apelação, que a gente vai estudar na próxima aula, é a única adotada com esse efeito automático, mas a lei permite que o relator, preenchido os requisitos, atribua efeito suspensivo a outros recursos. Olha aí que bacana, né? Então você pode usar, às vezes, o efeito suspensivo
no agravo de instrumento, você pode usar ali o efeito suspensivo, às vezes, no recurso especial, no recurso extraordinário, vai depender muito do caso concreto, né? O direito você pode pedir sempre, eu não sei se o juiz vai conceder, essa aí que é a verdade que ninguém quer te falar. Continuando e voltando para trás, porque voltar é para trás, é pleonasmo, mas a gente utilizou mesmo com essa consciência de que é uma palavra pleonástica. Lembrar que essa palavra não existe. Efeito evolutivo. Aptidão de todo recurso para devolver ao conhecimento do órgão ad quem. Na tela para vocês aí, né? Vocês estão vendo o trabalhão que dá fazer essa edição, né? Muito difícil. Na tela para vocês, aptidão de todo recurso para devolver ao conhecimento do órgão ad quem. O conhecimento da matéria impugnada, né? Todo recurso tem isso aqui. O órgão ad quem deve respeitar os limites do recurso, conhecendo apenas aquilo que foi contestado. Aspectos do efeito devolutivo: extensão do efeito devolutivo, profundidade do efeito devolutivo. Estou dando a dica para vocês não entenderam aí de o que anotar e o que não anotar. Faz só palavras-chave que você vai, através dessa leitura desse texto, você vai se recordar da aula ministrada. Ou assistir essa aula aqui novamente. Aí nós temos a extensão do efeito devolutivo 1013, CPC, devolve apenas o que foi impugnado, é o tanto devoluto quanto de que apelato. Isso aqui você vai ouvir demais no mundo jurídico. Tanto devoluto quanto apelato, é aquilo que você está devolvendo lá na sua petição de apelação, que diz respeito às razões, né, que você vai colocar isso aqui na petição de interposição. Petição de interposição, pessoal, é só a petição falando, eu quero recorrer. E o fundamento. É basicamente isso, mostrando que você está com alguns requisitos ali estabelecidos. Tá? E a profundidade do efeito devolutivo, que seria, no caso, a profundidade do 1013, parágrafo 1º, né? Serão, porém, objeto de apreciação de julgamento dos tribunais as questões suscitadas, né? De respeito ao fundamento, à profundidade daquilo que está entrando ali. Né? O efeito suspensivo é a qualidade que tem como regra a apelação, de impedir a sentença proferida se torne eficaz até que seja examinado. Né? A apelação é a única notada com esse efeito automático, mas a lei permite que o relator, preenchidos os requisitos, atribua efeito suspensivo a outros recursos. Exemplo, agravo de instrumento. Tá? Efeito translado. O que é o efeito translado? Vocês entenderam o efeito suspensivo e efeito evolutivo. Efeito evolutivo, vamos traduzir isso aqui para as mentes que compreendem de forma diferente. Cada mente compreende de forma diferente. Existem alunos que estudam aí utilizando recursos visuais, tem alunos que vão ter de anotar, tem alunos que vão ter de falar para aprender aquilo que estão falando, tem alunos que vão ter de ouvir. Mas se você fizer todos eles ao mesmo tempo, você vai aprender muito mais e se tornar muito mais inteligente. Lembrar que inteligência, como eu sempre falo, isso foi meu objeto de colocar as minhas canetas que acabou de cair no chão. Continuando, lembrar que, como eu sempre falo em sala de aula, a inteligência nada mais é do que a ligação da sua rede. Deixa eu anotar um telefone aqui para não perder. Que sorte que não quebrou ali. Lembrar que nada mais é a rede neuronal, né? A ligação dos neurônios. E por que eu estou fazendo isso aqui? Isso aqui não tem nada a ver com direito? Bem, depende. Se você for um cara inteligente, uma mulher inteligente, você vai utilizar isso aqui para o direito, que tudo a gente pode aproveitar. Se você aprender um pouquinho de medicina, se você aprender um pouquinho de psicologia, tudo ali você vai utilizar para a sua vida no direito, porque você vai ser uma pessoa que tem a capacidade de aprender um pouquinho do todo, e isso vai te permitir, como profissional do direito, ser uma pessoa mais capacitada, tá? Então eu estou fazendo um desenho aqui para vocês de uma rede neuronal e lembrar que isso aqui é uma coisa que está no seu cérebro, que são os neurônios, e lembrar que os neurônios, depois de uma certa idade, a medicina moderna fala que eles param de ser produzidos. Mais uma grande falácia criada pela mente humana, que você não tem capacidade de continuar evoluindo, de continuar aprendendo, de continuar se tornando um ser mais inteligente, mais competente, mais capaz, mais fluido com a vida e então mais capacitado. Isso é uma grande mentira, uma falácia que foi passada pela medicina mais convencional, mas que a medicina não convencional, que é uma medicina que vai muito mais além daquilo que pode ser provado, porque a medicina convencional, ela é perfeita.
Mas a medicina que não é convencional, ela é muito mais perfeita, porque ela vai e afirma tudo aquilo que está já estudado, comprovado, cientificado através de artigos, através de teses, através de redações de mestrado, mas tudo aquilo que ainda não foi provado. A medicina alternativa muitas vezes ainda vai ser transformada no futuro, né? Quando o humano tiver maior capacidade intelectual de comprovar as coisas, né? Hoje em dia nós estamos tendo grande capacidade de comprovação de várias coisas que nós não tínhamos antigamente. Isso é muito bacana, porque o ser humano vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo e padrões místicos antigamente, hoje em dia são considerados tecnologia. O que é a magia antiga? Vamos falar da magia antiga da época moderna, para vocês terem noção lá da Idade Média. Magia nada mais era do que pessoas, os alquimistas que já tinham a sua mente mais evoluída à frente do tempo e descobriram, por exemplo, a pólvora, que era a explosão, né? E aquilo lá, para as pessoas mundanas da época, tinha uma mente mais fechada, uma mente que não conseguia interpretar aquilo da forma correta e interpretava aquilo como magia, sendo que era só tecnologia. Ou seja, muitos alquimistas aí foram queimados, muitas mulheres muito sábias foram queimadas como bruxa, só porque elas estavam além do seu tempo, né? Então isso aí nada mais é do que um exemplo do que aconteceu no passado e o que se repete hoje. Como, por exemplo, essa falácia de que acreditar que a nossa mente ela é limitada e não pode continuar aprendendo mesmo depois de velho. Cuidado, muita gente vai falar isso para você para te limitar e você não se tornar aquilo que você nasceu para ser. Vamos falar de inteligência, só para a gente fazer o gancho. Inteligência nada mais é a sua capacidade de ligar os pontinhos dentro da sua cabeça e todas as suas informações que você já aprendeu durante toda a sua vida. E acredite, quando você gira a chave da sua cabeça, você consegue acessar memórias suas da sua infância. E as peças começam a se encaixar. Por isso é muito bacana estudar aí pelos mapas mentais, tá? Os mapas mentais que te dão essa grande sabedoria de unir pontos e intersecções que às vezes muitas pessoas não tinham essa capacidade de falar. E aqui eu estou falando um tema que foge do assunto da aula. É claro que eu estou percebendo que isso aqui está fugindo do assunto da aula. Mas esse tema aqui, lembra que eu falei que às vezes o mais importante não é a nota, é a lição? Às vezes o mais importante também não é a matéria, é a lição. Isso aqui, se você pegar isso aqui que eu estou falando, independente se você vai continuar no direito, se você vai sair da faculdade, se vai mudar de tema, se vai para outra área da sua atuação, porque eu sei que muitos aqui são, por exemplo, policiais, eu sei que muitos aqui têm empresas, que eu já conversei com alguns aqui, já conversei que alguns querem concurso público, e não faz mal o que você quer. Se você pegar essa informação que eu falei aqui, você pega isso aqui, ó, e transforma em ouro, entendeu? Você vai longe, abre a sua mente, não deixa se limitar porque os outros falam, não, que isso aí vai acabar contigo. Vamos continuar? Efeito suspensivo, vamos falar do efeito translativo. Dá tempo? Dá tempo. Efeito translativo é a aptidão que os recursos, em regra geral, têm de permitir ao órgão adquém que examinar de ofício matérias de ordem pública, conhecendo-as ainda que não integrem o objeto do recurso, né? Questões como prescrição, decadência, falta de condições da ação ou de pressupostos processuais. Todos os recursos ordinários são dotados de efeito translativo. Olha só essa informação. Todos eles têm, que é basicamente voltar para lá. O efeito expansivo é a aptidão de alguns recursos cuja eficácia pode ultrapassar os limites subjetivos estabelecidos pelo recorrente, tá? Então ele está expandindo aquela matéria ali, ó, que foi levada ali ao caso concreto. Você levou a matéria e aí ela é muito maior do que aquilo que estava lá por uma situação fática ou por uma situação processual. Essa matéria acaba se expandindo. Efeito regressivo, aptidão que alguns recursos são dotados de permitir ao órgão reconsiderar a decisão proferida, exercer juízo de retratação. Então, exercer juízo de retratação. Como, por exemplo, o caso, aí a gente tem o agravo de instrumento, o agravo interno, a apelação contra a sentença extintiva de processo sem resolução do mérito. E apenas para essa, não é para a apelação de uma sentença que está julgando ali o mérito, não. Quando for uma sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, o juiz fala, ó, caso de prescrição, caso de prescrição vai, na verdade, não, esquece esse exemplo, tá? Esquece esse exemplo. Uma situação aí que tenha julgado aqui, não me veio na cabeça agora, não tem um artigo aqui pra gente consultar, mas uma situação aí, ó, que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Essa situação hipotética
seria um caso, então, que pode ser utilizado como parâmetro aí para utilizar o efeito regressivo. Efeito diferido é diferente também. Só para a gente terminar, calma. Eu não vou ser mal com vocês não, tá? Tá todo mundo cansado, todo mundo chegou do trabalho aí. E então eu vou fazer a aula de 1 hora. Faça o resumo de meia hora, tá? Faça o resumo de meia hora, rapidão aí vocês fazem. Quem é esperto já estava fazendo durante a aula, mas faz parte, então vamos fazer esse trabalho aí. Quem não fez, faça agora depois que terminar a aula. E 1 hora de questão, tá? 1 hora de questão. 1 hora de questão, 1 hora não. Tem aluno que vai demorar 12 questões do que concurso, tá? De recurso. Vocês vão pegar a teoria geral do recurso, quem tem aí, mas quem não tem, eu sei que tem gente que não tem o que concurso lá. Então eu vou pegar e vou mandar para vocês, tá? Efeito diferido. Exemplo, vou colocar aqui a fotinha aqui, ó. A gente vai tirar a fotinha aqui para ficar fácil para vocês. Porque eu sei que tem, olha que eu tenho aqui em banana e eu sei que é complicado. Quando o conhecimento do recurso depende de recurso de ser interposto contra a mesma decisão, né? Então, exemplo, a apelação precisa ser conhecida para a impugnação da decisão de interlocutória, não agravada por meio de agravo de instrumento. Exemplo perfeito, para fechar aí com chave de ouro, né? E aí, galera, na nossa próxima aula, essa aqui eu peguei uma revisão da última aula, para quem faltou, é claro que eu não entrei em tantos detalhes na última aula, mas eu ainda fui bonzinho, porque eu sei que vai cair na prova. E a gente viu a matéria inteira que a gente queria dar hoje, que era o quê? Que a gente tinha reservado, que eu falei para vocês na última aula. A gente tinha reservado para hoje os princípios fundamentais do direito recursal, que a gente viu aí, ó, a taxatividade, o princípio da singularidade. Não, esse aqui a gente não viu. Mas esse tema aqui eu pulei. Esse tema aqui eu pulei, que é muito importante, tá, pessoal? Vocês viram que eu peguei lá dos princípios intrínsecos, né? Admissibilidade, tempestividade, e eu pulei aqui, ó. Eu pulei os princípios fundamentais e a gente foi lá diretamente para os efeitos dos recursos. Porque esse tema aqui é muito importante dos princípios, né? E dar ele já cansado, eu sei que vocês não vão aproveitar, vocês não vão lembrar disso aqui quando vocês for fazer o AB. Vocês não vão lembrar disso aqui. Então, a próxima aula a gente vai começar a apelação e a gente vai começar a aula com os princípios fundamentais. Tarefinha da casa, tarefinha de casa para vocês. Fazer agora durante meia hora o trabalho para você entregar na semana que vem. A gente vai ter 4 aulas desse jeito. Agora eu vou fazer um curso agora no horário da nossa aula. Eu pedi autorização da coordenação, então, para os alunos aí que estejam com saudade minha pessoalmente, tá? Então eu estou fazendo agora um curso profissionalizante dentro da minha área de atuação no escritório, que vocês vão achar muito bacana, que vai aproveitar para todos os alunos que são do bem. E nós vamos então ter essa perspectiva, tá? A gente vai ter essa perspectiva que eu vou trazer talvez eu vou conseguir conversar com os coordenadores para trazer uma matéria muito bom para quem quer atuar na área da advocatícia, quem quer realmente aprender de verdade. Porque quem quer aprender, eu já ensinei para vocês, quem quer aprender, aprende de verdade. Tarefinha de casa, meia hora fazer os resumos aqui e durante uma hora vocês vão estar fazendo as questões que eu vou estar pegando agora para vocês, tá bom? Então é isso aí e até amanhã. Amanhã nós continuamos, amanhã é dia 12 de setembro, datando as datas aí, amanhã eu vou estar gravando mais uma aula top das galáxias para vocês, tá? Então é isso aí, pessoal, tá todo mundo cansado, vamos encerrar por aqui. Agora eu vou editar este vídeo que vai me dar um trabalho, mas durante esse período que eu vou estar editando, que considera-se o período de prazo que vocês vão estar fazendo o exercício, né? Então vocês vão estar assistindo essa aula, fazendo os exercícios durante 2h30 e eu estarei aqui gravando a aula e também durante o período aí de mais 1h30 ou mais, para vocês que querem sinceridade, talvez eu demore mais do que 1h30 para fazer a edição bonita para vocês, com carinho e amor para vocês aproveitarem para a vida, tá? Mas estarei fazendo isso. Então eu vou provavelmente ficar aqui umas 3 horas contando esse período que vocês já passaram comigo para fazer uma aula para vocês aí bonita, igual vocês merecem, igual os alunos bonitos aí. É isso aí, padrão, tamo junto. E aí, na próxima aula, nós continuamos partindo então dos princípios. E agora minha garganta já deu.